Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Seguimos, em continuidade com o Evangelho de João, esta preparação para o Espírito Santo, para o Senhor que fisicamente deixa seus discípulos, porém estará com a sua presença viva e real em nosso meio, pela ação e obra do Espírito Santo e pela força do sacramento. Escutemos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, é um trecho do Evangelho de João hoje difícil de compreender profundamente o que pode dizer a nossas vidas. Vemos que Jesus coloca esta questão de mistério, algo misterioso que envolve pouco tempo e me vereis, pouco tempo e não me vereis, e voltareis a me ver. Então, está envolvido este momento do discurso do Senhor com um mistério. E aqui devemos de recordar em tudo aquilo que disse Jesus para seus discípulos, e o que ele diz também para nós, irmão e irmã. Nunca disse que tudo na nossa vida andaria bem, mas que tudo terminaria bem. Isso sim. Tudo terminará bem conforme a sua vontade, se caminhando na sua vontade. Mas não disse que tudo andaria bem nesta vida. Então aqui sabemos claramente o que ele está falando da sua paixão, morte e ressurreição. Então o Senhor estará presente, depois já não verão, fisicamente estará presente outra vez, mas agora não mais na forma como viam, e sim na sua presença viva e real, onde pode, através da sua forma gloriosa, estar presente em todos os lugares, em todos ao mesmo tempo, pela ação, pela obra divina. E vemos então que Jesus está falando de um ir e vir. Está falando de uma espécie de fluxo e refluxo. Pouco tempo e me vereis, e outra vez pouco tempo, já não me vereis de novo. Então, devemos de compreender que assim também o Senhor quer mostrar e significar para nós o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Também acontece nessa mesma forma de fluxo e refluxo, de ondas de um despertar espiritual. Assim é o Espírito Santo em nossas vidas, onde o Senhor derrama sobre nós o seu Espírito para nos despertar. Porém, também o Senhor, por causa muitas vezes do nosso distanciamento, do nosso afastamento da oração, da intimidade com o Senhor, perdemos a sua presença no nosso meio. E perdemos a ação do Espírito Santo em nós, não porque o Espírito Santo falha, mas porque temos estas inconstâncias na nossa vida. Somos inconstantes, humana e espiritualmente. E por isso temos este encontro e desencontro com o Espírito Santo.
E para podermos ter este refluxo, ou ter este novo encontro com o Espírito, nós necessitamos muitas vezes também de uma força física nossa, no sentido de nos colocarmos em ato de oração, de adoração, de contemplação, de busca incessante de Deus, de pedirmos constantemente que o Senhor faça em nós, refaça em nós a sua obra, a sua ação salvífica, a ação do Espírito Santo. E assim podemos observar também como é na história. Existem momentos na história em que uma graça especial de Deus desperta os homens para a fé e vem por obra do Espírito Santo buscar uma vez mais a fé, a comunhão, a oração e se deixam tocar e converter verdadeiramente. Nós não temos como explicar, porque um ato de Deus trata-se de uma intervenção divina misteriosa que nós não conseguimos compreender. Mas nós devemos de compreender que nesses fluxos e refluxos, o nosso desafio é permanecer fiéis aos dons do Espírito Santo, a presença, a intimidade do Espírito Santo em nós, que meditamos ainda há pouco. Nós devemos de buscar a nossa fidelidade nos altos e baixos da vida, onde, por algumas vezes, vemos a ação salvífica de Jesus em nós, vemos a sua graça atuando em nossas vidas, depois parece que tudo se silencia. Parece que o Senhor se esqueceu, me abandonou, desapareceu. Mas eu devo de continuar insistindo. Eu devo de me fortalecer no Senhor. E assim, me fortalecer, continuar me confiando a Ele, buscando cada vez mais este encontro pessoal com a sua pessoa, com a sua graça. Mas o quanto temos nos esforçado a isso, irmãos e irmãs? O quanto nós temos realmente buscado viver nesta íntima união com o Senhor, constantemente permanecendo fiéis, apesar de tantas vezes tudo parecer misterioso e oculto aos nossos olhos, porque parece que o Senhor não está mais aqui, que o Senhor nos abandonou, mas bem sabemos que isso não é verdade, porque o Senhor continua ao nosso lado. É a sua forma de atuar que a nós permanece desconhecido, porque não estamos familiarizados com estes momentos dele em nós, com estes silêncios de Deus, mas ele ali está. Mas nós permanecemos fiéis? Permanecemos unidos ao Senhor? Ainda devemos de passar pelo Salmo brevemente. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Esta é a verdade. O Senhor faz conhecer o seu poder salvador. Não o seu poder porque quer ser reconhecido, adorado como um falso Deus, mas porque quer ser amado e reconhecido como o único e verdadeiro Deus e Salvador. Mas nós reconhecemos sua atuação em nós e na humanidade, na criação. Por fim, a primeira leitura. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. Ao dizer isso, segundo os historiadores, estamos no ano 50, 55 depois de Cristo, quando são expulsos os judeus de Roma e vão então para outras terras. E como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa, de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga.
Crispo, chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam batismo. O que vemos aqui de Paulo para nossas vidas? Temos que ver também, hoje seria a festa da Ascensão, que no Brasil, como em alguns outros poucos países, se transfere para o próximo domingo por não ser feriado. É um dia de preceito, então domingo é duplamente preceito para o cristão no Brasil. Mas vemos na questão de Paulo que trabalhava com tendas. Recordemos, naquele tempo não existiam pousadas, hotéis como hoje existem. Então, muitas tendas eram fabricadas para as viagens, mas também para as casas, para as áreas externas. Não tinham a praticidade de terem telhados muitas vezes externos. Era mais fácil ter tendas, ou ainda para a festa das tendas, onde um judeu realmente deve de entrar numa tenda. Então, com isso, Paulo trabalha e se dedica durante um tempo, enquanto está no meio dos judeus, antes de chegarem, como vimos, Silas e Timóteo. Mas o que significa este trabalho manual de de Paulo? Devemos de ver que Paulo também busca o trabalho manual para ajudar-lhe no equilíbrio da vida, para ajudar-lhe a ter o contato com a realidade e não ficar, digamos assim, muito fora daquilo que a situação que os demais estão passando. Então, Paulo tem, por um lado, o trabalho para seu sustento, mas recordemos, ele também podia tirar o sustento enquanto apóstolo e discípulo daqueles a quem servia. Porém, vemos que esta necessidade de encontrar este equilíbrio físico que nós também devemos de ter. Não podemos ficar somente dedicando-nos totalmente a uma só coisa no nosso dia a dia. Seja ao lar, seja ao trabalho. Se eu trabalho de uma forma, digamos, muito interna, muito onde eu não tenho que me exercitar excessivamente, eu tenho que encontrar algo de exercício físico para fazer. Ou ainda, se eu cuido excessivamente das coisas do lar, eu necessito também de alguns momentos de distração com um ritmo diferente, alguns momentos, não estou dizendo o tempo todo, para que encontre o equilíbrio na vida. Assim, Paulo também nos ensina que também nós devemos de encontrar este equilíbrio na vida espiritual. Não pensar e dedicar somente o tempo todo às coisas de um certo modo focados, onde nós não encontramos equilíbrio em todas as áreas de nossa vida, cuidando assim da saúde psíquica, física, emocional, para podermos melhor servir a Deus. Que possamos compreender o que Deus quer de nós e também nós encontrarmos este equilíbrio em nossas vidas, nossa vida familiar, profissional, intelectual, para que possamos assim realmente conhecer e servir cada vez melhor o Senhor, encontrando este equilíbrio humano para servirmos bem à vontade e os desígnios do Altíssimo. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos cada vez mais nesta busca incessante do Espírito Santo, nos abrindo e entregando totalmente a esta intimidade e vivência com as pessoas divinas, com a Santíssima Trindade, para que, tendo este encontro contínuo com estas pessoas, possamos viver o amor e a dedicação e, assim, escutando a sua voz, possamos nos entregar inteiramente à sua santa vontade e desígnios de amor, realizando sua obra em nossas vidas e também servindo aos irmãos e irmãs para que se convertam e salvem, e assim possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.